se conseguirei, mas peço para que Deus me conduza. Amém? Vamos fazer primeiro a leitura de um texto e após a leitura nós faremos uma oração para que Deus nos conduza. Eu peço para que os irmãos mantenham a Bíblia aberta ao final da leitura, pois é muito importante que estejamos sempre conferindo a palavra de Deus para saber se realmente é isso que Deus tem para nos dizer. Amém? Então, o primeiro texto que nós iremos ler, ele está em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao 6 e depois do 20 ao 22. Nós faremos a leitura do verso 1 ao 6 e depois do 20 ao 22. 1 Coríntios, capítulo 15. E é Coríntios, não é Corinthians, mas poderia ser. Esse time abençoado. Sem heresias, sem heresias. Bom, vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao 6 diz: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Vamos agora para o verso 20, que diz assim: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Glória a Deus. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração e ore junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, ó Deus, que o Senhor derrame sobre nós a sabedoria do alto, para que venhamos a compreender a Tua mensagem. Fala conosco, Senhor. Derrama dons aqui esta noite, para que possamos ser edificados através desses dons. Ó Pai, profetiza ao coração dos Teus filhos. Fala conosco, ó Deus. Senhor, que esta Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que nós venhamos a recebê-la como uma semente e que o nosso coração possa ser uma terra fértil, uma terra boa, que venha a receber a semente e frutificar. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Amém. Irmãos, olha que interessante, nós lemos em 1 Coríntios uma carta que Paulo, lá em Éfeso, ele escreve para a igreja de Corinto, onde ele, já de início nesse capítulo, ele diz: Quero lembrar-lhes que o evangelho que eu preguei, este evangelho tem poder para salvar. É o evangelho de Deus que nos salva. Irmãos, a palavra evangelho, em sua raiz etimológica, significa boa notícia, boas novas. Ou seja, a notícia que Paulo havia pregado, de que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, era essa notícia que salvava. Pois um Deus habitou no meio de nós, morreu por nós e por nós ressuscitou, vencendo assim a morte, e hoje Ele nos vivifica através dele. Essa é a mensagem que Paulo pregou. É óbvio que havia um contexto, havia um motivo do porquê que Paulo estava falando isso à igreja de Coríntios. Eles estavam perdendo a fé na ressurreição. E aí Paulo vem e os orienta e os exorta e administra a sua palavra dizendo: Cristo ressuscitou. Irmãos, ele apareceu às mulheres, depois ele apareceu a Pedro, depois ele apareceu aos 12, depois ele apareceu a mais de 500 pessoas.
E uma prova disso que Paulo fala, muitos desses ainda vivem. Irmãos, se Paulo estivesse inventando uma mentira ali, era muito simples para os fariseus. Eles iriam lá, pegariam o corpo de Jesus morto e diriam, ainda está morto. Mas não foi isso que eles fizeram. Se fosse uma mentira isso que Paulo pregou, poderia muito bem essas 500 pessoas serem interrogadas e negar, dizendo, não, eu não sei de nada. Mas não, mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto e muitas delas ainda viviam quando esta carta foi escrita. Isso é só mais uma prova daquilo que a nossa fé precisa ser. Algo que crê em Cristo como sendo o nosso Salvador, o nosso Redentor. E é interessante porque se pensarmos no de repente de Deus, ao ler esse texto e ao proferir as palavras que foram proferidas, dá a impressão de que, de repente, Deus salvou toda a humanidade. Dá a impressão de que Jesus morreu e, de repente, ele ressuscitou. De repente, um anjo apareceu, tirou a pedra do sepulcro, anunciou a ressurreição e pronto. Estamos salvos. Dá a impressão de que não tem nenhum processo. Dá a impressão de que o de repente de Deus acontece assim, do nada. Mas não é assim que funciona o de repente de Deus. O de repente de Deus exige um processo. O de repente de Deus já foi determinado. O de repente de Deus já foi até mesmo profetizado. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Toda a Bíblia dizia o que ele passaria, qual seria o processo a enfrentar e qual seria o resultado, qual seria o fruto desse processo. E falar de Sexta-feira da Paixão é falar deste processo, que é o processo mais doloroso de todos. E esse processo culmina em uma frase que eu diria que é a segunda frase mais importante dita na cruz. E nós vamos chegar até lá. Eu peço que os irmãos deixem a Bíblia de vocês aberta em Lucas. E o pastor já até se antecipou e leu aí o capítulo 23. Nós vamos fazer aqui um panorama entre o capítulo 22, 23 e finalizar com o capítulo 24. Eu não vou ler, porque senão levaria muito tempo, mas eu peço para que os irmãos acompanhem e que, se possível, quando tiver um tempo, leiam a partir do capítulo 22. É interessante, irmãos, que esse processo, é óbvio que ele começa lá no Gênesis. É óbvio que esse processo, ele passa por tudo aquilo que o Antigo Testamento nos mostra. Esse processo ele é muito longo, mas nós vamos agora falar apenas da parte final do processo, aquela que tem uma importância tão grande quanto o processo em si. Então nós vamos começar não na sexta-feira, mas na quinta-feira, só para entendermos como tudo se iniciou. E tudo se iniciou numa festa da Páscoa. É interessante que Jesus ele se antecipa, ele comemora o jantar da Páscoa numa quinta-feira, ele faz ali uma ceia, ele institucionaliza ali a Santa Ceia do Senhor. Ali ele fala do processo que ele viria passar, ali ele fala até mesmo do resultado deste processo. E ali, naquela quinta-feira, onde Jesus realizou antecipadamente o jantar da Páscoa de forma proposital, ele finaliza o seu jantar, convidando alguns de seus discípulos para subir ao monte com ele para orar. E aí, naquela quinta-feira, Jesus vai ao monte orar. Sobe ao Getsêmani e ora, e a gente sabe que lá no livro de Lucas, de forma muito detalhada, fala de como foi o processo da oração de Jesus no Getsêmani. E esse processo se encerra de uma forma onde o processo doloroso começa. Ao descer do monte, um de seus discípulos o trai. E com um beijo entrega ele aos seus soldados. Os soldados romanos, os soldados dos fariseus, dos judeus, pegam Jesus e levam ele para o Sinédrio. Lá no Sinédrio, eles o acusam e eles o condenam.
mas as leis daquele tempo diz que o sinédrio judaico não tinha poder para condenar e julgar alguém, porque eles viviam sob a tutela de um império, o Império Romano. Então só poderia haver uma condenação se fosse feita pelo Império Romano. Então, a palavra diz que esses fariseus, esses mestres da lei, pegam Jesus, formam uma acusação formal, levam esta acusação até o governador, que era o representante do governo do Império Romano, que era Pôncio Pilatos. Entregam a acusação, pedem para que Jesus seja condenado e morto. E é interessante que Pilatos, ele, querendo evitar um problema político ali naquela região, ele primeiro encaminha Jesus para ser ouvido pelo chefe judeu daquela época. Leva ele lá para falar com Herodes. Herodes fala com Jesus, nada é resolvido dali, e Herodes manda Jesus de volta para Pilatos. E então, vendo sem alternativa, Pilatos vai lá e condena Jesus a uma pena. E manda que os seus soldados exerçam essa pena. Jesus é levado e a pena é açoites. Irmãos, naquela sexta-feira, Jesus foi açoitado pelos soldados romanos. A palavra conta que os açoites eram dados e eles tinham um único objetivo: causar dor e sofrimento. Os açoites, eles eram dados usando um instrumento, que era um instrumento romano, para causar muita dor e agonia. Era um instrumento de madeira que tinha em suas pontas couro, e na ponta do couro eram colocados algumas pontas de metais, para que ao atingir o corpo daquele que era açoitado, arrancasse a carne, causando-lhe feridas e sofrimentos agoniantes. E Jesus passou por tudo isso. Naquela sexta-feira, Jesus passou por toda essa agonia. Ele enfrentou todo esse sofrimento. E por influência dos judeus, que eram mestres da lei naquele tempo, por influência de alguns responsáveis do sinédrio, por influência de alguns fariseus, o povo zombava dele, o povo atacava Jesus, o povo ofendia e o povo torturava ele psicologicamente e moralmente. Jesus, ele foi torturado física, moral e psicologicamente. Foi um sofrimento tão grande que Jesus sofreu, que após este sofrimento, a lei judaica daquele tempo dizia que um homem condenado à morte, ele não poderia ser crucificado nas dependências da cidade, pois era uma cidade santa, e havia ali uma comemoração santa, que era a comemoração da Páscoa. Então ele precisava ser crucificado fora da cidade. E ele precisava carregar a cruz até o ponto aonde ele seria crucificado. O prisioneiro, o condenado, por lei, ele tinha que carregar o instrumento da sua execução até o local da sua execução. Mas Jesus sofreu tanto que ele não tinha forças para carregar. Não podemos afirmar com certeza se Jesus carregou apenas uma parte da cruz ou a cruz como um todo, mas alguns livros históricos dizem que se foi uma parte ela pesava mais de 20 quilos, mas se foi a cruz toda, o que é bem provável, ela pesava mais de 80 quilos. E Jesus foi obrigado a carregar esta cruz, do ponto aonde ele sofreu a sua primeira parte da pena, até o ponto aonde a sua execução aconteceria. Mas ele não consegue sozinho. A palavra fala que ele precisou de ajuda e um homem o ajudou. Chegando no local da crucificação, Jesus foi crucificado. E um homem naquele tempo crucificado, ele era pelas suas mãos e pés presos, com estacas com
cravos de metais enfincados em suas mãos e pés, para que ele ficasse preso na cruz. Irmãos, Jesus sofreu tanto até aí, sofreu tanto até esse momento, e foi feita uma análise por vários médicos que analisaram todos os textos bíblicos, e eles disseram que um homem, quando ele é crucificado, ele não morre por ser crucificado, mas existem 3 possíveis causas para essa morte. A primeira delas é a asfixia, porque por estar lesionado e preso, ele não conseguia respirar. E o peso do seu corpo, forçando o seu pulmão, fazia com que ele asfixiasse até a morte. A segunda possível causa era um esgotamento da musculatura a ponto de gerar um ataque cardíaco. Os músculos se esgotavam a tal ponto que aquele homem tinha um ataque cardíaco. E a terceira e possível causa para a morte de alguém que era colocado numa cruz era uma falência dos órgãos. Ou seja, era um sofrimento gigantesco que Jesus passou naquela cruz. Porém, esse não foi o maior sofrimento que Jesus passou. Irmãos, Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Ele teve sede, ofereceram a ele vinagre para beber. Ele ficou cerca de 6 horas na cruz, até que então fosse declarado morto. Naquela cruz ele proferiu 7 frases, sendo frases emblemáticas que demonstram a sua plena humanidade e ao mesmo tempo a sua plena divindade. Sua crucificação, durante a crucificação aconteceram vários fenômenos: trevas, ressurreição, terremoto, e o véu rasgou de alto a baixo. Irmãos, tudo isso aconteceu enquanto Jesus estava naquela cruz, mas ainda assim, nada disso causou-lhe tanto sofrimento quanto o que eu vou lhe dizer agora. Há uma das frases que Jesus diz, ele fala em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonastes? Irmãos, o maior sofrimento que Jesus teve naquela cruz não foi a violência física, não foi a violência psicológica, não foi a violência moral, não foi a zombaria, não foram as ofensas, mas foi a ausência de Deus. Irmãos, o maior sofrimento que nós podemos enfrentar é a ausência de Deus em nossas vidas. Quando Jesus profere essa frase, todo o pecado da humanidade estava sobre ele. O meu, o seu, o nosso pecado estava sobre Jesus, a ponto de Deus precisar se ausentar dele. E o maior sofrimento que ele enfrentou foi a ausência do Pai na vida dele. Irmãos, quando Jesus orou lá no Getsêmani, ele diz assim: Pai, afasta de mim este cálice. Ali se trata do cálice da ira de Deus. O cálice da ira de Deus nada mais é do que a ausência profunda de Deus. Irmãos, o maior sofrimento que alguém pode ter na sua vida não é apanhar, não é ser ofendido, não é ser xingado, não é ser humilhado, é não ter
Deus na sua vida. Toda e qualquer esperança é anulada. Todo e qualquer ânimo não existe. Todo e qualquer encorajamento passa longe, porque Deus não habita mais ali. Esse é o ápice do sofrimento de Jesus na cruz. Não deixe chegar a esse ponto. Não permita que Deus se ausente da sua vida. Não chegue ao ápice do sofrimento. Porque alguém que era Deus, não se importou por ser Deus, assumiu forma humana, sabia que passaria por esse sofrimento, e por amor, escolheu sofrer no meu e no seu lugar. O maior de todos os sofrimentos, a ausência de Deus. Irmãos, não deixe chegar nesse ponto. Olhe lá para fora. Não permita que isso chegue na vida de ninguém. Não permita que Deus se ausente. Esse é o maior sofrimento que podemos enfrentar. Cristo precisou passar por esse processo doloroso. Mas como eu disse no início, essa talvez seja a segunda maior frase que Jesus nos disse. Mas a primeira, Ele também disse na cruz. E foi: Tetelestai. Está consumado. O seu plano, a sua obra, a sua vontade, tudo está consumado. A partir deste momento, meus irmãos, tudo mudou para nós. Ele sofreu por amor a nós. Nós cantamos aqui: por amor. Foi dessa forma que Ele enfrentou tudo, que Ele passou pelo momento de maior sofrimento possível. Foi nesse momento, e foi dessa forma que Ele assumiu o meu e o seu lugar. Sofreu todas as consequências que era para nós. E naquela sexta-feira, como hoje, Ele encerra aquilo dizendo: Pai, está consumado. A palavra diz que após esse momento, um soldado vem, fura sua lateral, sai água e sangue, o que prova que possivelmente Jesus teve uma morte de uma embolia pulmonar. É constatado a sua morte, Jesus sim morreu. Ele entrega o seu espírito naquele momento, e o seu corpo morre. Todo crucificado, após a sua morte, o seu corpo era tirado, ou era lançado em uma vala, ou era deixado ali mesmo até a decomposição. Mas fala que um homem, que era membro do Sinédrio, mas que não concordou com aquilo que aconteceu, que era da cidade de Arimateia, ele foi lá, conversou com o governador e ofereceu um lugar para que o corpo de Cristo fosse sepultado. E a palavra nos diz que o seu corpo foi sepultado. Uma pedra foi colocada e soldados receberam a missão de guardar aquela pedra. E eles guardaram a pedra, mas nada era suficiente, porque a palavra diz que um anjo apareceu, enviado por Deus, arrancou aquela pedra e anunciou a maior notícia de todas: Ele ressuscitou. Vamos ler o texto juntos? Que é um texto fantástico.
Lucas, capítulo 24, do verso 1 ao 5, para a gente fechar com chave de ouro e eu já vou encerrar. Ele diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Irmãos, ele vive. Essa é a conclusão de tudo. E isso aconteceu em um domingo de Páscoa. O domingo, irmãos, é o primeiro dia da semana, porque ali se iniciava uma nova semana, um novo tempo, uma nova vida, uma nova oportunidade. Mas uma oportunidade que demanda de uma ação. Creia no Evangelho, creia nesta boa notícia, creia nesta boa nova, porque aquele que sofreu o maior de todos os sofrimentos, no meu e no seu lugar, ressuscitou e vive. Irmãos, hoje, mais de 2000 anos depois, lá em Jerusalém tem um local onde é chamado de Caveira, e lá próximo tem um túmulo cavado em uma pedra, e os judeus afirmam que lá era o túmulo onde Jesus foi sepultado. E hoje, se você vai naquele túmulo, tem uma placa na porta que diz assim: ele não está aí, ele ressuscitou. E somente porque ele vive é que nós podemos crer no amanhã. Irmãos, não perca tempo, não perca as oportunidades. O de repente de Deus exigiu um processo muito doloroso, mas esse processo foi pago pelo próprio Deus, que não se importou com ser Deus, assumiu forma humana e humildemente viveu entre nós, e viveu como nós, sofreu as mesmas tentações, sofreu humilhações, sofreu zombarias, sofreu um atentado físico, um atentado moral, um atentado psicológico, mas foi crucificado, mas naquela cruz ele gritou: está consumado. E hoje tudo o que ele fez reflete em nós. E fazendo um paralelo para fechar, nós anunciamos aqui todas as ceias, aquele versículo que diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, Jesus foi levantado numa cruz, e quando você olha para esta cruz, e você crê na ação e no poder dele na cruz, deste ato, na consumação, ele se torna o seu Redentor, e você que crê nele, não perecerá, mas terá a vida eterna. Ele é a premissa de tudo, ele é a premissa da criação, ele é a premissa da ressurreição, e hoje nele, por ele e para ele são todas as coisas, em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus, meus irmãos, esse é o nosso Senhor. Então não perca tempo para recebê-lo. Aproveite essa Páscoa e viva assim como naquela Páscoa, um início de uma nova semana, um início de um novo tempo, um início de uma nova vida. Ei, receba aí agora uma nova semana, receba agora um novo tempo, receba em nome de Jesus uma nova vida nele, porque é tudo dele, por ele e para ele, em nome de Jesus, porque ele vive, irmãos. Nós vamos continuar crendo no amanhã.
Amém? E as palmas para glorificar a Deus.